Uma nação de verdadeira essência árabe, terra de sabores inconfundíveis, fortalezas centenárias com vistas panorâmicas e uma natureza de tirar o fôlego. Sejam todos muito bem-vindos ao Sultanato de Omã. Bom pessoal, depois de ter mostrado para vocês a beleza dos cânions de Omã e a capital Muscat, hoje iremos para uma cidade de médio porte aqui no país, mais longe da rota turística tradicional, a cidade de Sohar. Muitos historiadores acreditam que a cidade antigamente era chamada de Omaná, o que eventualmente viria a ser a origem do nome do país que temos hoje, Omã. Lá por volta do século X, Sohar era uma das cidades portuárias mais importantes do Golfo Pérsico, também chamado por alguns de Golfo Arábico. Viajantes daquela época falavam inclusive que era uma cidade populosa e agradável e comparada de maneira positiva com portos até mesmo na China. Como vocês podem ver, é uma cidade bastante tranquila por ter baixa população e também por eu estar visitando essa localidade em uma sexta-feira, o dia sagrado para os muçulmanos e também considerado um dia para ficar com a família, então não vemos muitas pessoas na rua. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui em Omã. Hoje estamos em uma cidade não muito grande, a quinta maior cidade do país, é Sohar, com 130 mil habitantes. E tem o seu ponto alto sendo o forte da cidade, muito bonito. Infelizmente hoje está fechado porque é sexta-feira e até eu aproveito esse vídeo para mostrar alguns aspectos interessantes das sociedades muçulmanas que tem a sexta-feira como seu dia sagrado, como seu dia principal, assim como o domingo costumava ser em grande parte dos países cristãos. Então é pouco comércio, há poucos restaurantes abertos, aquelas atrações turísticas costumam ficar fechadas, além da gente ter as pessoas ficando sempre com as suas famílias, né? Ou algo que é recomendado, pelo menos de acordo com a doutrina, com a cultura local. E é interessante você ver que os outros países do Golfo, que são mais modernos, mais influenciados pelo Ocidente, como os Emirados Árabes, até mesmo o Catar, no domingo, apesar de parte da sociedade escolher manter as coisas fechadas e ficar com a sua família, você encontra ainda muitas coisas abertas, né, pela influência das pessoas que vivem fora, enquanto que aqui, por ser um país um pouco mais religioso e principalmente estar fora da capital, tudo acaba sendo influenciado pelas antigas tradições e aí a gente tem que seguir a doutrina que eles determinam mesmo não sendo muçulmano. O forte da cidade foi construído no final do século XIII pelos príncipes de Hormuz, em uma época que diversos grupos queriam comandar a região e através de um acordo ficou decidido quem manteria o controle interno e marítimo sobre o território do atual país Omã. Após um período de declínio, Sohar também foi conquistada pelo Império Português no século XVI, usando a cidade nessa posição tão estratégica para o controle comercial por toda a região do Golfo. Eu falei para vocês bastante sobre o período da ocupação portuguesa no último vídeo. Caso você não tenha assistido, confere lá que vale muito a pena. Bom, e Omã é conhecida não só pela sua natureza, que eu já consegui mostrar para vocês, não só pela religião muçulmana, esse é um país rico em óleo, mas também pelos seus fortes, né? Esses fortes que foram em sua maioria construídos a partir aí do século XV, XVI em diante. Inclusive aqui em Sohar nós tivemos o domínio dos portugueses por algum tempo. Os portugueses, que eu já mostrei para vocês, dominaram a região do Bahrein, construíram um forte lá também. E aqui em partes de Omã também, além, é claro, de disputas pontuais que os portugueses tiveram por questões coloniais em alguns territórios na costa Swahili, na costa da África. Mombasa, que eu mostrei para vocês, também tem um forte português. O próprio Zanzibar, aquela fortaleza que foi transformada depois
pelos omanes era inicialmente também portuguesa. Então são vários elementos que mostram que esse povo, tanto no deserto quanto na costa, se utilizou dessas construções para ter uma visão privilegiada daqueles que chegavam em sua costa, ao mesmo tempo poder proteger aqueles mais importantes, manter o seu exército, fazer todas as suas estratégias na parte de dentro dos fortes. Eles são das mais variadas formas e muitos inclusive estão no território dos Emirados Árabes Unidos, que afinal essa divisão exata entre Omã e Emirados Árabes como dois países, isso fica a critério de cada um dos países depois que acabou a época colonial. Afinal, os britânicos também foram muito fortes aqui. Enfim, a gente sabe toda essa complicação, e é interessante que vê que até mesmo o território de Omã e dos Emirados Árabes, na parte mais ao norte, próximo do Estreito de Hormuz, nós temos vários enclaves, esclaves. Então você cruza de Omã para os Emirados Árabes, depois de volta para Omã, depois de volta para os Emirados. É uma loucura e é um ponto de vista interessante para você olhar a geografia local. Eu até aproveito para falar sobre uma questão mais cultural, até dicas de viagem, né? Que muitos me perguntam, mas você sempre está nesses países muçulmanos ou países que faz muito calor, de manga comprida, por que isso? Qual que é o seu problema? Na verdade, é algo que ajuda bastante por dois aspectos. O primeiro é o aspecto do próprio calor. Se você não se sente bem na exposição que você tem com o sol, estando com manga comprida e calça, você protege mais a sua pele do sol forte. Então você tem que só passar protetor solar no rosto, no pescoço, enfim. E o outro aspecto é o aspecto cultural. Aqui são países onde as pessoas se vestem de forma bastante modesta, bastante comedida, bastante conservadora, até mesmo os homens. Portanto, para você entrar em alguns estabelecimentos, entrar pelo menos principalmente nos templos religiosos, nas mesquitas, é necessário que você tenha parte do seu corpo coberto. Então isso acaba já matando dois coelhos com uma paulada só, e você consegue aproveitar. E muito, se você achar o tecido certo, você não passa calor. Ele por exemplo, essa camisa aqui, que é muito leve, ela me faz passar menos calor do que uma camiseta de algodão, ou que uma camisa polo, por exemplo, camiseta polo, que tem aquele tecido que fica suado e pesado no corpo. Então, pessoal, algo interessante de se mencionar sobre a história recente do país é que em fevereiro de 2011, Sohar foi palco de massivos protestos durante o período da Primavera Árabe. Para aqueles que não sabem, a Primavera Árabe foi um movimento político e social que aconteceu em grande parte dos países árabes durante 2011, onde a população majoritariamente jovem pedia reformas na estrutura autoritária de todos os seus países. Muitos líderes caíram, mas a democracia só vingou de maneira mais estável na Tunísia por 10 anos. Hoje, até mesmo lá, as estruturas autoritárias retornaram à política. Nos demais países não tivemos frutos duradouros, mas de fato um fortalecimento das estruturas opressivas do Estado. Vale a gente mencionar que até hoje nenhum país árabe é democrático como definimos a democracia, com independência entre os três poderes, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, além do respeito aos direitos humanos, principalmente das minorias e das mulheres. No caso de Omã, apesar de muitas manifestações terem acontecido em Muscat e em Salalah, os protestos em Sohar foram os maiores do país, atraindo até mesmo 2.000 pessoas ao mesmo tempo, o que para a realidade política do país é impressionante. Inicialmente, os manifestantes pediam mais empregos e maior participação política, e depois também a libertação de presos políticos. Em resposta, naquela época, o sultão Qaboos anunciou um novo programa de empregos e uma reforma ministerial, mas nada que mudasse de fato a cultura política de opressão aos opositores no país. O que eu acho interessante aqui de Omã é que você consegue ver esses contrastes, né, dos lugares muito ricos com os lugares mais simples, mas todos querendo seguir o estilo tradicional, algo que você não vê mais, por exemplo, no Catar de maneira tão explícita ou nos Emirados Árabes.
Então é realmente algo interessante você se perder nessas ruas um pouco menores, essas casas ainda não completamente terminadas, e ver que aqui também, apesar de ser rico com o óleo, ser rico com todas as commodities energéticas que foram descobertas aqui, o país ainda tenta manter a sua essência. No aspecto econômico, muitas empresas e investimentos chegaram em Sohar a partir de 2002, obviamente que por conta da sua posição estratégica perto do Estreito de Hormuz. Além disso, a indústria siderúrgica cresceu muito no país desde então, também com o estabelecimento da Companhia de Alumínio de Sohar em 2004, uma tentativa do governo em diversificar a economia para além do petróleo e do gás natural. Vale a gente observar também, pessoal, que essa necessidade de se diversificar a economia para além dos combustíveis fósseis é uma tendência cada vez mais crescente e mais visível em todos os países ricos do Golfo. Se olharmos os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, os parques de diversão, os resorts e os centros de compras hoje são muitas vezes mais lembrados pelas pessoas ao redor do mundo do que a indústria petrolífera nacional. No mesmo caminho, vemos o Catar e a Arábia Saudita investindo no turismo e nos eventos esportivos, como uma forma de mostrar ao mundo que são nações além do petróleo. Obviamente que, sendo um país dessa região e muito próximo politicamente também de seus irmãos do Golfo, Omã não deixaria de fazer essa mesma jornada. E além dos canyons e de todos aqueles oásis que eu falei para vocês e mostrei também nos outros vídeos, nós temos uma costa incrível e muitas outras ilhas que não ficam muito distantes do país em si, que podem também ser incluídos no seu roteiro. Elas não são tão baratas, é sempre bom mencionar que todos esses países do Golfo não são tão caros, mas também não são tão baratos. Então, às vezes, se você está viajando em um orçamento um pouco reduzido, é melhor fazer algumas escolhas para alguns passeios que são mais importantes, mais bonitos, do que tentar fazer tudo. Mas há muitas opções para todos aqueles que se interessam por natureza também. Eu realmente não dei sorte estando aqui na sexta-feira, mas quando você viaja por muitos dias no Oriente Médio, eventualmente você tem 1/7 de chance de ficar na sexta-feira e não ter muitas coisas para fazer. Mas é a tranquilidade também e essa contradição, né? Essa comparação entre os dias cheios de coisa, cheio de gente na rua, até mesmo o bazar que eu mostrei para vocês, o souk de Muscat, comparado com esse aqui. Você vê na sexta-feira e um dia normal da semana como as coisas mudam. E você, o que está achando de Omã? Imaginava que esse país tão pouco conhecido seria tão interessante? Deixa aqui nos comentários as suas impressões. Sempre gosto muito de saber o que cada um de vocês pensa. Ah, pessoal, outra coisa, muita gente não entende a ordem dos vídeos algumas vezes, por isso vou explicar brevemente para vocês como funciona. Eu posto países misturados para gerar maior engajamento e mostrar também a diversidade de destinos já visitados por mim. Mas cada vídeo tem o nome do país e a sua respectiva numeração, e todos estão em cada uma de suas playlists seguindo a ordem. Então, se você quer ver essa e qualquer outra viagem a determinado país em sequência, é só entrar em playlists, escolher o país e deixar rolar. Aproveitem! Depois, no período da tarde, segui para a grandiosa mesquita Sultão Qaboos aqui de Sohar, que tem a capacidade para mais de 5.000 pessoas. Uma mesquita com 4 minaretes e completada em 2016. Para os não muçulmanos é bem difícil de se visitar mesquitas por aqui nas sextas-feiras, fora do horário convencional de visitação. Mas de maneira modesta consegui entrar para registrar para vocês essa linda arquitetura.
E eu tô aqui agora na grande mesquita de Sohar, Sultan Qaboos também. A gente vê que ela é do estilo meio iraniano, meio da Ásia Central. Eu já mostrei algo parecido para vocês, muito bonita, muito rica em detalhes, e o seu tamanho também impressiona, né? Apesar de ser sexta-feira, eu tentei arriscar vir aqui, afinal de sexta-feira às vezes é proibido, mas até agora ninguém me falou nada. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir, afinal, quem não é muçulmano tem algumas limitações em dias sagrados para poder entrar na mesquita, mas realmente é um lugar muito bonito que eu acho que vale a pena eu tentar mostrar para vocês. Tem os grandes jardins, realmente muito bonito, e a entrada aqui, ela chama bastante atenção também de como tudo foi feito para lembrar essas antigas mesquitas e madrashas, né, que são tanto um é o templo religioso quanto o outro são as escolas de ensinamento da doutrina islâmica. E ela, apesar de ter sido feita recentemente, de maneira bastante moderna, na sua construção nós temos as estruturas lembrando coisas do século 14, 15, lembra aquele estilo timurido, aquele estilo persa assim que a gente vê na Ásia Central, no Irã, no Uzbequistão, até mesmo em outras partes, até o Tajiquistão ali no meio da Ásia. No interior dela são predominantes as cores mais sutis e por fora o turquesa e o dourado. O carpete também é grandioso com padrões alinhados horizontalmente. No teto, a cúpula retangular também impressiona com a riqueza de detalhes e a harmonia das cores. Tudo realmente incrível. Bom, talvez por ser sexta-feira que eu dei sorte de não ter ninguém para controlar, eu pude ver por dentro com todo o respeito, tirando o sapato, em silêncio, sem atrapalhar as pessoas que estavam lá, mas é muito interessante, muito bonita, realmente imensa essa mesquita. Como vocês podem ver, aqui em Omã tudo é muito amplo, né? Os países árabes de maneira geral, principalmente esses com população baixa, né? Eu digo os países do Golfo, a gente tem sempre esses descampados e uma área que às vezes até lembra um pouco os Estados Unidos, né? Com esses pequenos mallzinhos, né? Que tem lojas de fast food, um mercado no meio da estrada e depois você continua quilômetros e quilômetros. Então é um aspecto interessante. Os hotéis às vezes mais baratos ficam também mais distantes, exemplo de um hotel que eu fiquei aqui. E a gente vê que andar a pé não é nada fácil. O mais fácil é você pegar um táxi ou ter alugado um carro se você está em países como aqui que não tem um sistema de transporte público muito bom, né? Lembrando que Dubai, Catar, eles já têm isso sim. E outra coisa que é muito legal falar sobre Omã é que é considerada a velha avó do Oriente Médio por estar sempre tentando apaziguar, né, tentando mediar conflitos. Tanto o Omã quanto a Jordânia são países muito importantes do aspecto geopolítico por falarem com diversas partes. A Jordânia, no caso, sempre fala com Israel, fala com os palestinos, fala com a Síria. Aqui, Omã, mesma coisa, falando com a Arábia Saudita, falando com os iranianos, falando com os catares, falando com os iêmenes. Então, eles têm um papel importante e isso que foi ainda mais evidente durante a época do Sultan Qaboos, e essa doutrina permanece, afinal é um país que sempre quer ser importante nessa política regional. Nos centros comerciais também vemos a forte presença de chineses e indianos aqui em Omã. Muitos deles trabalhando há muitas décadas no país, deixando também sua cultura e parte dessa influência nessa região de Sohar. Por aqui há também supermercados com os quais estamos mais acostumados no Brasil, além também dos tradicionais bazares de rua no estilo árabe. Bom, eu fui lá no supermercado, acabei de passar na frente do posto de gasolina, e a gasolina aqui, 1 litro é por volta de 1/4 de real, ou seja, 250 biaça,
que, fazendo as contas, vai dar aproximadamente 60 centavos de dólar, 70 centavos de dólar, o que daria então uns R$ 3,50 o litro, o que é mais barato que no Brasil, muito mais barato do que a Europa e acho que até mais barato que os Estados Unidos, mas não é tão mais barato que os países vizinhos. Inclusive eles estavam me falando que por conta da pandemia, por conta da guerra da Rússia, o preço quase que dobrou. Antes era metade disso, então a gente vê que o poder do óleo e do gás, esse setor que representa cerca de 80% da economia local, é muito forte ainda. Mas as tentativas para diversificar a economia começam também aqui em Sohar, não só através do setor do turismo, onde eles têm investido bastante, mas no setor de metalurgia e siderurgia, com indústrias aqui por toda essa região, para tentar transformar o país também em exportador dessas outras commodities que vão ser usadas a um longo período, né? Porque para a construção civil, para os carros, sempre será necessário, além do fato de grande parte do mundo já buscar uma alternativa para a transição energética para carros elétricos. Nós não sabemos se isso vai acontecer ou não, da mesma intensidade que todos gostariam, que todos previam, mas é sempre bom ter um plano B para a sua economia, vide o que acontece com outros países que só dependem do petróleo, depois de embargos, depois de problemas econômicos, acabam se dando mal. De noite, a partir da cidade de Sohar, segui com ônibus para os Emirados Árabes Unidos, para uma parada de 2 dias em Dubai antes do próximo destino. Dubai é um emirado que já conheci em 2017 e, para ser sincero, pouco me impressionou com a sua falta de originalidade e também com o exagero em construções futuristas que destoam da cultura tradicional árabe. Apesar do ônibus ter quebrado no meio do caminho e ter tido que esperar 2 horas pelo próximo, graças a Deus cheguei em paz e segurança em meu destino final. E em breve mostrarei também um pouco de Dubai para vocês através de minhas lentes controversas. Até lá, espero que continuem assistindo o canal e prestigiando os vídeos com os seus comentários. Grande abraço a todos!